Olá, graça e paz a todos. Privilégio mais uma vez estar aqui no Perguntas do Coração. Hoje, para compartilhar com você um texto que está em Marcos capítulo 8, versículo 22 até o versículo número 26. Diz assim o texto da palavra do Senhor: E chegando a Betânia, trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que ele lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Pois depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe e distintamente a todos. E mandou-o para casa, dizendo: Não entres na aldeia. Amém. Graças a Deus. Um texto muito lindo, né? A história da cura desse homem, um cego, na aldeia de Betânia, ou de Betsaida, aliás. O texto nos revela que Jesus, ele levou aquele homem para fora. Quando ele chegou naquela aldeia, trouxeram-lhe aquele homem que era cego. E Jesus o chamou para fora, e lá cuspiu no chão, fez uma espécie de um lodo e colocou nos olhos do cego e impôs sobre ele as mãos e disse: Você consegue ver alguma coisa? O homem disse: Eu vejo os homens, eu os vejo andando como árvores. E Jesus então, de novo, pondo as mãos nos seus olhos, pediu que ele abrisse os olhos novamente, e ele abriu e viu nitidamente a todos. E Jesus mandou que ele fosse embora para casa e que ele não entrasse na aldeia. É uma história bastante interessante, né? Uma forma que Jesus termina, digamos assim, aquele milagre, dando uma recomendação para aquele homem um tanto quanto curiosa, né? O homem dali, da onde ele estava fora da aldeia, ele saiu, né? Foi para a sua casa, para a sua família. O texto nos diz aqui que Jesus, na primeira palavra que Jesus pergunta para aquele homem se ele conseguia ver, ele disse que via os homens andando como árvores. Ele havia recebido uma parte da visão, né? Ele que não via nada, que era cego, começou a ver, mas ainda via como que uma sombra, como que as pessoas, ele não conseguia discernir, né, a imagem humana, não conseguia ver uma pessoa humana, ele via as pessoas andando como árvores. É uma situação bastante curiosa, né? Porque ele via os homens andando como árvores. Há pessoas hoje que estão com uma visão ainda embaçada, né? Que talvez já consegue ver alguma coisa, consegue ter uma visão de alguma coisa, digamos assim, que vai além dessa vida aqui, mas a visão ainda é um pouco embaçada, ainda é um pouco conturbada, ainda não é uma visão nítida da realidade. Não consegue ver seres humanos como seres humanos. E acaba confundindo seres humanos com objetos, como árvores, como qualquer outra coisa. A imagem que aparece para aquele rapaz de pessoas andando era como árvores. É a imagem que lhe veio à cabeça, lhe veio à mente, né? E aí a gente percebe que há muitas pessoas que estão vivendo uma vida assim, que tem ainda uma visão que ainda precisa de ser totalmente restaurada por Jesus. A visão daquele homem passou por duas etapas de milagre. Ela não foi curada de vez, né? Ela foi curada até um determinado ponto, onde ele conseguia ver, porém conseguia ver com grande distorção. Ele não conseguia contemplar a imagem humana. Ele não conseguia ver homens como homens, seres humanos como seres humanos. E há muitas pessoas vivendo assim, e estão carentes de um milagre para restaurar totalmente, para fazer com que a pessoa tenha uma visão nítida da realidade. E talvez seja essa a necessidade de tantas pessoas, que talvez pensa que vê alguma coisa, pensa que está contemplando alguma coisa no horizonte da vida, mas talvez não consegue discernir a presença humana, não consegue discernir, né, um ser humano em sua frente. Fica como aquele homem que via pessoas andando como árvores. E isso é uma coisa terrível. Quando a gente vê pessoas andando como árvores, quando a nossa visão é distorcida da realidade, quando a nossa visão não está totalmente nítida para ver que o ser humano é a imagem e semelhança de Deus, para ver que o ser humano é a obra-prima da criação do Pai,
ver que o ser humano é alguma coisa muito maravilhosa que o Senhor colocou aqui nesse planeta, e que lhes deu um espírito, e que lhes deu a capacidade de se comunicar com Ele, de viver em comunhão com Ele. E talvez seja essa a grande dificuldade de tantas pessoas que não conseguem olhar para o ser humano e ter dele uma visão nítida, ter do ser humano uma visão verdadeira, uma visão totalmente límpida, e tem uma visão totalmente distorcida, vendo o ser humano apenas como árvores. Árvores que andam, das quais eles querem alguma coisa, né? Quando o ser humano começa a ver o outro como árvore, é uma coisa terrível, porque sempre que nos aproximamos de uma árvore, alguma coisa queremos, ou a sombra, ou algum fruto, ou alguma coisa. E há muitas pessoas vivendo essa vida assim, e não conseguem ver o ser humano como seu irmão, não consegue ver o ser humano como um semelhante, não consegue ver o ser humano como alguém que verdadeiramente tem a mesma capacidade, os mesmos dons, a mesma bênção de Deus da vida. E isso é terrível. Mas que possamos receber da parte do Senhor Jesus o milagre completo, que não fique apenas numa primeira parte do milagre, mas que o milagre seja totalmente completo em nossa vida, para que a nossa visão possa ser totalmente límpida, possa ser totalmente clareada, de maneira que possamos ver o ser humano como o ser humano é, e que a gente possa aprender essas coisas, entendendo todas as realidades da existência humana aqui nessa terra, que o Senhor Jesus abra os nossos olhos, que esse milagre aconteça em nossa vida, que a gente possa aprender a ver o nosso próximo, a ver o nosso semelhante como ele verdadeiramente é. Aquele rapaz, até a sua primeira parte do milagre, ele via as pessoas andando como árvore. Mas quando Jesus o tocou novamente, quando ele recebeu a outra parte do milagre, quando o milagre completou em sua vida, ele passou então a ver as pessoas totalmente de maneira nítida. E uma das recomendações que Jesus termina esse milagre aqui, falando com aquele rapaz a respeito de que ele fosse para sua casa, e mandou para sua casa, dizendo: não entres na aldeia. É uma recomendação tanto quanto curiosa, né? Se a gente for pensar assim, era para Jesus pedir que ele entrasse na aldeia, que ele testemunhasse do milagre, que ele falasse da sua cura, que ele falasse de sua visão que foi restabelecida, que foi totalmente transformada, que foi totalmente restaurada. Mas Jesus manda que ele fosse para a sua casa e que ele não entrasse na aldeia. Porque ele deveria então, se ele entrasse na aldeia, ele seria interrogado com certeza por muitas pessoas, que ele teria que explicar o milagre. Ele teria que dar detalhes dos milagres, que ele não sabia nem como é que contaria aquele detalhe. São milagres, o milagre que aconteceu na vida daquele homem é um milagre tão maravilhoso, tão inexplicável. Ele não conseguia dar detalhes daquele milagre. E a interrogação seria tão terrível que talvez conturbasse de novo a visão daquele rapaz, o colocasse numa situação de muita dificuldade. E então Jesus mandou que ele fosse para sua casa, que ele fosse para junto à sua família, e que ele não entrasse na aldeia. Às vezes a gente, quando recebe um milagre da parte de Jesus, um milagre que torna verdadeiramente a nossa visão uma visão nítida, a gente enfrenta dificuldade. E tem ambiente que tem dificuldade para entender o nosso testemunho, para compreender aquilo que enxergamos, aquilo que vemos, aquilo que entendemos, aquilo que verdadeiramente nos abençoou. E a gente então encontra dificuldades. Aquele rapaz, ele havia recebido um milagre assim instantaneamente, e ele não estava pronto para falar daquele milagre de maneira tão nítida naquele momento. E ele enfrentaria muitas dificuldades, e Jesus mandou para casa, para que ele então depois, né, se tornasse alguém mais preparado para falar daquele milagre, para testemunhar primeiro para a sua família, para aqueles que o amavam, que estavam o esperando em suas casas, e com certeza regozijaram, alegraram-se com ele pelo milagre que ele havia recebido. E é assim, né? Às vezes quando o milagre de Deus nos alcança, as pessoas não conseguem entender, as pessoas não conseguem perceber que fomos alcançados por uma bênção, por uma glória de Deus, pela misericórdia do Senhor, que nos alcança de maneira tão profunda na nossa vida e nos dá uma visão profunda, né, na nossa caminhada. E talvez quando isso acontece na nossa vida, quando o milagre de Jesus se completa em nós, a gente enfrenta dificuldades. Há muitas pessoas que não conseguem compreender, não conseguem entender, não conseguem verdadeiramente ver como vemos.
E aí a gente tem que ter a graça de Deus para perceber que isso é possível de acontecer. Porque quando Jesus completa o milagre em nossa vida, quando essa segunda parte do milagre acontece em nós, aí a nossa visão é totalmente restaurada. Os nossos olhos podem ver muito além daquilo que é o normal, que é o comum. A nossa visão vai além daquilo que é comum e passamos a ver as pessoas de maneira nítida. E que o Senhor Jesus possa operar isso em nossa vida. Que os nossos olhos possam enxergar a partir do milagre que Jesus opera em nossa visão. Que a nossa visão possa ser restaurada pelo Senhor Jesus. E que possamos ver pessoas como pessoas e não ver pessoas como árvores. Que assim seja em nossa vida para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja no teu coração. Muito obrigado por estar conosco aqui no Perguntas do Coração. Compartilhe com seus amigos, com as pessoas que você conhece, para que mais pessoas possam ser edificadas pelo milagre de Jesus. Amém.